A Bíblia apresenta no livro de Daniel, no capítulo 7, um juízo que precede a volta do Senhor Jesus, um juízo pré-advento. Nós denominamos esse juízo de juízo investigativo. Vamos ver Daniel 7, a partir do verso 9. Continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Mas ainda no verso 10, no final do verso 10, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Está instalado o tribunal presidido pelo Senhor Deus, o ancião de dias. A Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de julgar, trazer a juízo todas as obras. Eclesiastes 12, 14. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Deus, conforme Romanos 14, 10. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido, mas as criaturas têm perguntas, inclusive os anjos, que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. Eles testemunharam a rebelião de Satanás e viram 1/3 dos anjos sendo expulsos do céu. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo. O que são esses livros? Esses livros contêm os registros dos atos, das obras de cada ser humano. Mas instalado esse tribunal, o Senhor Deus presidindo, e os registros dos atos de todos os seres humanos ao longo da história. Continuando ainda, o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como um filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Quem é o filho do homem? Filho do homem é a denominação que a Bíblia dá em muitos locais ao Senhor Jesus. O próprio Jesus se referiu a ele também como o filho do homem. Inclusive era a maneira que ele preferia ser chamado, denominado. O filho do homem veio na presença do tribunal, veio no tribunal, na presença de Deus. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Existe um tribunal, o tribunal é presidido por Deus, todos seremos julgados, mas o Senhor Jesus é o nosso advogado. Veja o texto de 1 João 2:1. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, irmãos, nós estaremos representados neste julgamento. Entretanto, quem aparece no meio do juízo celestial de Daniel 7 é o Filho do Homem, Jesus Cristo. A presença dele é a única razão pela qual esse juízo é a favor dos santos do Altíssimo. Veja no verso 22, diz assim: até que veio ao ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Veja, justiça aos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo serão julgados, mas serão julgados para serem libertos, serão julgados para serem salvos. O juízo é a favor dos santos do Altíssimo. Seres humanos pecadores que se arrependerem foram justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O advogado que é o sacrifício, o advogado que é aquele que recebe os nossos pecados e trata dos nossos pecados, elimina os nossos pecados para que nós possamos ser justificados diante de Deus. Como é que somos justificados? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo, através da fé. Depositando a fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Somos salvos pela graça e justificados, então, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Consumir até o fim o quê, irmãos? Consumir até o fim o mal. Essa é a extinção do mal. O mal será absolutamente extinto. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. E seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso está no verso 27. Vida eterna. Como é que nós podemos ser santos do Altíssimo? Aqui diz que o reino vai ser dado
aos santos do Altíssimo. Veio o ancião e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo de que os santos possuíram o reino. Daniel 7, 22. Eu quero possuir esse reino, irmãos, mas para isso eu preciso ser santo do Altíssimo. Como é que eu posso ser santo do Altíssimo? Eu posso ser santo do Altíssimo desde que eu me arrependa dos meus pecados. Arrependa e confesse os meus pecados. Para que eu me converta e para que eu tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Em tendo fé do Senhor Jesus Cristo, em sendo amigo do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, o Senhor Jesus falou, vocês são amigos se fizerem o que eu vos mando. Portanto, devemos obediência ao Senhor Jesus. Devemos obediência ao texto bíblico. Devemos fidelidade a Deus o Pai e a Deus o Filho. Devemos lealdade. Devemos submissão à vontade do Senhor. Impressionante, irmãos, que nós, pecadores, podemos ser santos do Altíssimo. Cada um de nós, você pode ser santo do Altíssimo, eu também posso ser santo do Altíssimo. Porque o Senhor Jesus providenciou isso, porque Deus o Pai providenciou isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, cada um que nele crer, pode ter a vida eterna. Porque essa é a vontade de Deus. Deus tem essa vontade para cada um de nós. Deus quer nos predestinar para a salvação, nos predestinou para a salvação. Só não nos apropriamos dessa salvação se não quisermos. Se ficarmos reticentes aos apelos do Espírito Santo para que aceitemos o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa aceitar o Senhor Jesus Cristo. Aceitando o Senhor Jesus Cristo, que a gente possa ser submisso à sua vontade. Possamos representá-lo diante do povo, diante do mundo. E dessa maneira estamos aguardando a sua breve volta.